Os Estados Unidos anunciaram uma ação militar que colocou a América Latina em alerta. O maior navio de guerra do mundo, o USS Gerald R. Ford, da Marinha Americana, é o gigante nuclear que acabou de chegar ao Mar do Caribe. Junto ao porta-aviões, tropas foram deslocadas para a região, dando início a uma operação militar contra o narcotráfico. We're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. Desde setembro, forças americanas lideradas por Donald Trump intensificaram o combate aos cartéis de drogas na região do Mar do Caribe, afundando diversos barcos que estariam levando drogas para a costa americana. Foi também em setembro que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos mudou de nome: Departamento de Guerra. There we go. Thank you. No centro desse tabuleiro geopolítico está a Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, que promete resistir a qualquer custo. Ele convocou jovens a comparecer em quartéis de todo o país para treinamentos de tiro, além de guerrilheiros para defender o regime. Enquanto isso, um navio espião russo foi identificado na costa do Havaí. A Venezuela é um dos aliados mais importantes para o governo russo nas Américas. Mercenários do grupo russo Wagner também têm atuado no país para ajudar o regime chavista desde o ano passado. A expectativa de conflito reacende tensões conhecidas desde a Guerra Fria. De um lado, Trump afirma que usará todo o poder americano contra cartéis e governos aliados ao crime. Do outro lado, Maduro busca sustentar seu regime com o discurso de soberania nacional. Estamos diante do início de uma guerra dos Estados Unidos contra narcoestados na América do Sul? Se a resposta for sim, o Brasil poderá ser afetado? Venha entender com a Brasil Paralelo este novo capítulo da guerra contra o tráfico de drogas no mundo. A supermáquina de guerra americana é o USS Gerald R. Ford, de mais de 300 metros de comprimento. Considerado o maior, mais letal e adaptável porta-aviões do mundo, é também o mais moderno e tecnológico dos Estados Unidos. Ele dispõe de uma pista para pousos e decolagens com área equivalente a 3 vezes o gramado do Maracanã, com capacidade para abrigar até 90 aeronaves, entre caças e helicópteros. O maior porta-aviões chinês é quase 20 metros menor que o americano. O gigante nuclear custou mais de 24 bilhões de dólares, o equivalente a 127 bilhões de reais. Esse valor é mais alto do que o PIB da maioria das capitais brasileiras. Batizado em homenagem ao ex-presidente Gerald Ford, que governou os Estados Unidos entre 1974 e 1977, o porta-aviões é considerado o principal ativo da Marinha para projeção de poder, dissuasão e controle marítimo. No início do mês, ele saiu do Mar Mediterrâneo e chegou ao Caribe. E não é o único equipamento de guerra na região. O grupo de ataque inclui esquadrões de caças F-18, helicópteros militares, além de 3 destroyers, o USS Mayhem, o USS Bainbridge e o USS Winston Churchill. O secretário de Guerra americano Pete Hegseth anunciou oficialmente nas redes sociais a Operação Lança do Sul, que combate o narcotráfico na América Latina. A chegada do porta-aviões aumentou a tensão entre Washington e Caracas, gerando temores de uma possível ação militar na Venezuela. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou que o cartel de Sois, ligado por Nicolás Maduro, será designado como organização terrorista estrangeira a partir de 24 de novembro deste ano, o que dá base legal para um ataque à Venezuela. Com a pressão militar exercida pela maior potência do mundo, Trump disse recentemente que Maduro quer conversar. We may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. Esta semana, Nicolás Maduro disse que não quer guerra. Aqui triunfará a paz, o direito internacional.
Maduro também pediu paz cantando Imagine, um clássico de John Lennon. Imagine us people. Será que existe possibilidade de uma saída diplomática para esta tensão? Se estiver gostando, curta o vídeo e se inscreva no canal da Brasil Paralelo e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. O governo da Venezuela convocou voluntários para se proteger frente às novas ameaças dos Estados Unidos. A Venezuela prepara uma resposta em caso de ataque americano. Segundo o professor de Ciências Políticas na Academia Naval dos Estados Unidos, John Polga Hechmovich, a Venezuela dispõe de um sistema de defesa aéreo de fabricação russa, além de aeronaves em funcionamento. Ele estima que a Venezuela tenha entre 100 e 150 mil soldados e uma milícia formada por 1,5 milhão de pessoas relativamente treinadas para o caso do país ser invadido. Maduro já realizou um exercício militar para demonstrar a prontidão de suas forças armadas em responder às ameaças externas. O exercício chamado Caribe Soberano 200 envolveu cerca de 2.500 militares e todas as forças, aérea, terrestre e marítima, do país. Apesar de se dizer preparado para uma possível guerra, não é a primeira vez que Maduro pede paz. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. Maduro é tratado não como chefe de Estado, mas como um ditador, alvo da justiça internacional. O governo americano aumentou a recompensa por informações que levem a prisão de Maduro para 50 milhões de dólares, o equivalente a 270 milhões de reais, o dobro do valor anterior. Esta é a maior recompensa já oferecida pelo governo americano na história dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça americano o identifica como líder do Cartel dos Sóis, uma organização criminosa organizada dentro da alta cúpula do regime chavista. Maduro sempre negou veementemente quaisquer associações com o grupo. Uma reportagem da revista americana The Atlantic afirma que o ditador estaria disposto a negociar com os Estados Unidos uma renúncia em segurança e anistia para ele e seus principais assessores para poder viver livre no exterior. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. O que se sabe é que comandantes americanos já apresentaram a Trump opções militares, incluindo o uso de forças de operações especiais e ações diretas dentro da Venezuela. Uma pesquisa da Atlas Intel mostra que 53% dos latino-americanos aprovam uma operação americana na Venezuela. Além disso, uma outra pesquisa da Mega Analysis apurou que mais de 80% dos venezuelanos afirmam que o socialismo gerou más condições de vida e pobreza. Segundo 84,6% dos entrevistados, Maduro e o chavismo não se importam com o bem-estar dos venezuelanos. Será que Maduro resistirá ou estamos diante do fim de seu regime? O que você acha? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Em meio à escalada entre Washington e Caracas, qual é a posição do Brasil nesse tabuleiro global? Lula declarou que não quer uma invasão americana na Venezuela. O presidente já havia criticado os ataques a navios de traficantes e defendido que os Estados Unidos deveriam julgar e condenar os criminosos, não abrir fogo contra eles. Eu, antes de falar, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países. Toda vez que a gente fala de combater as drogas,
possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, defendeu o tom crítico de Lula em relação às movimentações americanas na costa da Venezuela. A não intervenção é fundamental. Não intervenção são princípios basilares da política externa brasileira. Até aqui, o governo brasileiro tem adotado uma postura ambígua. Ao mesmo tempo em que diz defender a democracia, o presidente Lula evita classificar a Venezuela como uma ditadura e mantém proximidade com Maduro. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Além disso, Lula compartilha planos com líderes autoritários latino-americanos em encontros do Foro de São Paulo. Se você quer entender mais sobre esta organização, assista ao episódio A Face Oculta do Foro de São Paulo, postado aqui no canal. No cenário interno, a hesitação persiste. O governo resiste em enquadrar o PCC e o Comando Vermelho, duas das principais facções criminosas do país, como organizações terroristas. Mesmo que ambas tenham ramificações internacionais e conexões com cartéis estrangeiros. Essa escolha do governo coloca o Brasil em contraste com o posicionamento americano. O secretário de Estado, Marco Rubio, foi taxativo em dizer que esses cartéis não são meros grupos de bandidos locais, mas têm forte poder armamentista e controlam territórios inteiros. We cannot continue to just treat these guys as local street gangs. They have weaponry that looks like what terrorists, in some cases armies have. They control territory in many cases. Those cartels extend from the Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't recognize the Maduro regime as legitimate. It is a criminal enterprise, all the way to the various different cartels that operate in Mexico. And in between, you find them in Ecuador, you find them in Guatemala, you find TDA, what people would call street gangs, but actually are operating as criminal enterprises, but very well organized ones. So what it changes is it gives us legal authorities to target them in ways you can't do if they're just a bunch of criminals. It's no longer a law enforcement issue, it becomes a national security. Caso Washington avance e reconheça oficialmente facções brasileiras como terroristas, surgiria um cenário delicado. Os Estados Unidos poderiam considerar haver base legal para realizar operações militares dentro do território brasileiro. Como o governo Lula reagiria a ações americanas no Brasil para combater organizações como o Comando Vermelho e o PCC? O narcotráfico na América Latina evoluiu de cartéis regionais para redes internacionais complexas, conectando México, Colômbia, Venezuela, Peru e Brasil. Grupos criminosos diversificaram suas atividades. Além de cocaína, hoje controlam rotas de fentanil, armas, mineração ilegal e contrabando. O crime se infiltra em economias locais, compra proteção de autoridades e gera efeitos sociais profundos nas fronteiras dos países, se alimentando da pobreza, da corrupção política e da fragilidade institucional. A guerra contra os cartéis não é distante. No Brasil, os reflexos dessa guerra são visíveis. O mesmo narcotráfico que sustenta o regime de Maduro abastece as facções criminosas que dominam regiões brasileiras. No Rio de Janeiro, por exemplo,
Territórios inteiros estão sob domínio dessas facções, alimentando a violência e enfraquecendo a ação das polícias locais. Para entender como a cidade maravilhosa se tornou um paraíso do crime organizado, assista ao documentário exclusivo da Brasil Paralelo, Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Entrevistamos especialistas em segurança, políticos e policiais que contam com exclusividade os bastidores do crime e da violência nesta região. Torne-se um membro da Brasil Paralelo para assistir ao documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, e descubra como o tráfico transformou o Rio de Janeiro em um campo de guerra. Toque no link na descrição para conhecer nossos planos e mergulhe nesse oceano de conhecimento hoje mesmo.